Neste módulo falaremos sobre acidentes de trânsito, esse assunto que infelizmente é muito triste, muito grave, pois milhares de pessoas no nosso país e até mesmo no mundo têm morrido anualmente devido a acidentes graves, sendo que praticamente todos eles poderiam ter sido evitados. Existem muitos dados que nos indicam que a principal causa de morte e hospitalização de crianças se deve a acidentes de trânsito, geralmente devido à negligência dos pais, à imprudência e etc. O que vem a ser o trânsito? O trânsito é um fenômeno social e ele é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é o da engenharia, é tudo aquilo que trata de construção e melhoria de vias, a construção de carros com equipamentos de segurança e etc, etc. O segundo pilar composto pela fiscalização, que é a parte coercitiva, atuação dos órgãos fiscalizatórios que monitoram as vias, que fazem cumprir as normas, que punem os infratores. E o terceiro pilar, que é o que a gente quer comentar mais aqui, quer falar mais, que é o pilar da educação. A educação é o grande diferencial e é algo que a gente pode melhorar desde criança. Essa é a realidade. Então é em cima desse aspecto, dessa parte de orientação, nessa parte de informação, que o Clube Salva Vidas montou esse módulo para que você tenha informações e motivos irrefutáveis para que você tenha uma conduta ainda mais segura, porque eu tenho certeza que se você está nos assistindo agora, é porque você já age preventivamente. Então nós queremos dar mais informações para que você possa multiplicar isso para toda a sua comunidade, para a sua família, etc. Tá? Já reparou como é que é um comercial de veículo? Você já deve ter percebido isso. Como o foco é no marketing, é na venda, geralmente apresenta-se aquele comercial em que só aquele carro que está com o motorista ou com uma família dentro, apenas esse carro está na rua, já que o foco é no carro, não é no convívio social. Esses comerciais, eles infelizmente, lógico que não é o foco deles, mas eles passam uma imagem de total desconexão entre as pessoas. O trânsito, como eu falei, é um lugar de convívio social. E o carro ele te potencializa, ele aumenta a sua velocidade, ele permite que você chegue mais rápido. Porém, se ele for usado de forma inadequada, ele pode virar uma arma. Infelizmente, temos visto isso tanto nos noticiários como na minha vida profissional, que pessoas elas acham que os acidentes não vão acontecer com elas. Por exemplo, eu nunca socorri alguém que naquele dia pensou assim, hoje eu vou me acidentar. Hoje virá um motorista alcoolizado na contramão e vai me pegar de cheio. Então, os acidentes eles acontecem, eles estão aumentando, infelizmente. Então, o Clube Salva Vidas quer passar informações para que você tenha ainda mais prudência no trânsito. Vamos iniciar com um pouquinho de física. Isaac Newton, há muito tempo atrás, descobriu uma série de coisas que vão nos ajudar aqui. É um assunto chamado cinemática de trauma. É algo que as equipes de emergência estudam para estudar os mecanismos de trauma que as vítimas podem ter. Então eu vou trazer isso para esse curso para que você tenha esses conhecimentos para te ajudar. É necessário que você saiba que quando um veículo colide com alguma coisa, colide com uma árvore, com um poste, com um muro, colide com outro carro, na verdade existem 3 colisões e não apenas uma. A primeira colisão é a do carro com o anteparo. A segunda colisão é a do corpo com o interior do veículo. E a terceira colisão é a dos órgãos com o seu próprio corpo. Existe esse conceito dentro da física de energia cinética, ou seja, energia do movimento. E essa energia, ela é uma relação entre massa, que eu vou falar aqui como se fosse peso, e velocidade. Quanto maior for a velocidade, mais energia está sendo imposta
a uma massa, ok? O que nos remete ao seguinte: você está virtualmente mais pesado à medida que a velocidade aumenta. Por exemplo, como você está vendo agora nessa tabela que aparece no seu vídeo, a uma velocidade de 36 km por hora, qualquer coisa dentro do seu carro, não somente você, mas uma bagagem, um livro, estará 10 vezes mais pesado. Uma pessoa de 70 quilos, ela estará com 700 quilos. Um cérebro que pesa geralmente 1,5 kg, estará com 15 quilos. E na hora que você colide com o carro, o seu corpo colide com o interior do carro e os seus órgãos colidem dentro de você. À medida que a velocidade aumenta, por exemplo, uma velocidade que muitas pessoas andam em perímetro urbano, 60 km por hora. A essa velocidade, você está 50 vezes mais pesado. O seu filho, ali atrás, no banco de trás, está 50 vezes mais pesado. E a que isso nos remete? A utilização dos mecanismos de segurança. O primeiro deles, o cinto de segurança. Sem o cinto de segurança, você é projetado para frente. O carona é projetado para frente. E uma outra coisa, eu sei que pouquíssimas pessoas usam o cinto de segurança nos bancos traseiros. O que acontece se eles não colocarem o cinto? A uma determinada velocidade, se você colidir, se vier uma pessoa alcoolizada, uma pessoa que esteja manuseando o celular, conversando através de um aplicativo de mensagem, por exemplo, e invadir a sua mão, você vai colidir, a sua energia vai ser somada à energia desse outro carro e as pessoas que estiverem sem cinto vão ser projetadas para frente, certo? Você, que é o condutor, está com o cinto lá, bonitão, vai ser esmagado pelas pessoas que estiverem atrás e você vai a óbito. As pessoas podem ser projetadas pelo para-brisas. Crianças que não estejam contidas nas cadeirinhas, nos assentos próprios para cada idade tem um mecanismo específico. Elas vão voar pelo para-brisa. Algo que é muito comum também é uma mãe ou uma avó que está segurando ali a sua filha, o seu netinho no banco de trás. Não, deixa que eu carrego aqui atrás que ela está segura comigo. Bem, nós já vimos, a velocidades mesmo muito baixas, o peso é aumentado em muitas vezes, não adianta. Se levar uma brecada, se levar uma fechada, se você bater em alguma coisa, o adulto que estiver segurando essa criança não vai conseguir segurá-lo. Se o adulto estiver com o cinto e a criança no colo, a criança vai voar dos seus braços e vai voar pelo para-brisa. Se nem a criança nem o adulto estiver de cinto, o que vai acontecer é algo muito frequente, que eu vejo muito isso acontecer. É o adulto esmagar o corpo da criança no banco da frente. Então você já deve ter percebido o quão importante é a utilização tanto do cinto de segurança como das cadeirinhas, do bebê conforto, dos assentos próprios para a criança até uma determinada idade. Mas para ratificar ainda mais, deixar você com essa certeza de que você está fazendo o certo quando você utiliza o seu cinto de segurança, vamos falar de alguns mecanismos que acontecem. Existem vários tipos de colisão, ok? Vamos falar inicialmente da colisão frontal. A colisão frontal, ela pode ter dois padrões de deslocamento. Vamos falar inicialmente do condutor, do motorista. O motorista pode ser quando ele está sem cinto, quando ele bate de frente ou alguém bate de frente com ele, porque nem sempre você é o culpado. Por isso que você não pode achar que tem que botar o cinto de segurança só na hora que vai viajar, só na hora que você vir uma patrulha, ok? Não, eu não boto o cinto porque eu dirijo super bem. Olha, todos os acidentes para os quais eu fui acionado, eu lembro bem, sempre tem um culpado e um inocente. Então, põe o cinto de segurança sempre. Existem dois padrões de lesão quando o condutor bate de frente. O primeiro padrão é aquele em que o condutor ele é projetado para baixo.
Como ele está muitas vezes mais pesado, a energia cinética toda vai inicialmente para os membros inferiores. Pode ter lesão, fratura de tornozelo, de perna. Uma outra lesão que é muito comum é a luxação de joelho. Aí você vai falar, e daí? Bem, existe uma artéria que está intimamente ligada com a articulação do joelho, a artéria poplítea. E é justamente ela que envia sangue oxigenado para os membros inferiores. Quando ocorre a luxação de joelho ou a fratura, ela pode ser descolada, lacerada e aquele membro deixa de receber sangue. Existem acidentes de trânsito que demoram horas para que uma vítima seja retirada do seu veículo. Então, nesse caso, apesar de não ser uma lesão tão severa, ela pode gerar a falta de irrigação desse membro e a pessoa perder as duas pernas. Além disso, dependendo da energia, você pode ter a fratura bilateral de fêmur, que, como já foi dito aqui no nosso módulo sobre fraturas, é uma fratura muito grave, com um potencial muito grande de sangramento. A mesma coisa pode acontecer se a energia continuar vindo e atingir a sua bacia. A fratura de bacia, já foi dito também, ela é tão vultosa, a hemorragia, quanto a bilateral de fêmur. Depois disso, a pessoa vai com o abdômen ou com o tórax no volante. O segundo padrão para o condutor, ele é projetado para frente e para cima. Inicialmente ele bate com a cabeça no para-brisa, causando traumatismo craniano, seja por estilhaçamento do crânio que perfura o encéfalo, seja por desaceleração. Lembra que o cérebro, a uma velocidade muito baixa, ele vai estar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais pesado. Ele arrasta dentro da calota craniana, arrebenta uma série de vasos, hemorragia interna e compressão do encéfalo para baixo. Se não houver óbito, haverá sequelas gravíssimas. Também existe o comprometimento da coluna cervical. No momento em que a pessoa bate com o crânio no para-brisa, ocorre a hiperextensão do pescoço, fratura de vértebra e lesão na medula espinhal, que, como já vimos no módulo sobre fratura, é fundamental para o movimento e a sensibilidade. Quanto mais alta for a lesão, maior é o potencial até mesmo de mortalidade. Além desse tipo de lesão, a pessoa vai com o tórax no volante. E o que acontece? Fraturas de costelas que podem perfurar os órgãos internos, certo? Por exemplo, pulmão, coração. E qual é o problema de você perfurar os pulmões? Os pulmões são envolvidos por uma estrutura chamada pleura. É uma membrana que os envolve para protegê-los. Quando você fura, quando você lesa, a pleura se enche ou de sangue ou de ar. O nome técnico para isso é pneumotórax ou hemotórax. O que acontece? A pleura se enche de sangue ou de ar e comprime o pulmão, que não consegue mais fazer a troca gasosa. E a pessoa morre numa espécie de asfixia. Mesmo que não haja fratura de costela, você pode ter contusão pulmonar pelo movimento elástico do ir e vir das costelas. Você pode ter contusão cardíaca. Quando se tem fratura de costela, você não consegue ter uma expansão do tórax organizada. Isso traz uma dificuldade respiratória também. Se você não bater com o tórax, mas bater com o abdômen, o que acontece com o seu abdômen? Notem que o abdômen ele é feito de órgãos bem maciços. Eles são comprimidos pelo volante. E essa divisão aqui, ó, que é o que a gente chama de diafragma, que é o principal músculo responsável pela respiração, como nós vimos na nossa aula de desobstruções de vias aéreas, esse músculo aqui ele é muito fininho, tem uns 3 milímetros mais ou menos. Esses órgãos, quando eles são comprimidos, parte deles pode romper o diafragma, invadir a região torácica e impedir a expansão dos pulmões. E a pessoa morre porque ela não consegue respirar, porque ela não consegue fazer a troca gasosa. Quem é o carona? O carona, ele é aquele
que vai, quando ele não está contido, ele bate no painel. Se for um carona traseiro, ele vai bater nos bancos da frente ou ele vai voar pelo para-brisa. As lesões são muito parecidas. Crânio no para-brisas, peito no painel, abdômen e etc. Um outro tipo de mecanismo de lesão que ocorre muito é a colisão lateral, aquela em que você recebe o impacto de forma perpendicular. As lesões são diversas. Se eu recebo um impacto aqui, eu posso ter lesões de membros inferiores, fratura de fêmur, que como já vimos é perigosíssima, fratura de bacia, fratura de costelas, perfuração de pulmão, pneumotórax, hemotórax. Outro mecanismo que acontece muito é a rotação de pescoço. Você recebe esse movimento e as vértebras não estão prontas para esse tipo de movimento, elas quebram, elas se rompem e você tem a lesão de medula. Você bate com o seu crânio no vidro ou com a lateral do seu veículo e tem traumatismo craniano. Outro mecanismo de lesão, as colisões traseiras. Você está ali no seu carro, você para no sinal. Atrás vem um motorista imprudente conversando no aplicativo de mensagem e ele não vê que o sinal fechou, não se preocupou com isso, porque afinal eu já gostaria de falar de antemão. A uma velocidade de 60 km por hora, que é uma velocidade média para uma zona urbana, você anda a cerca de 17 metros por segundo. Se você gastar 2 segundos para visualizar uma mensagem, você anda mais de 30 metros como se estivesse com os olhos fechados. Então já fica aqui esse alerta, não converse nos aplicativos de mensagem quando estiver dirigindo. O motorista bateu na sua traseira, você está ali quietinho, né, e sem o cinto. Você vai levar inicialmente um impacto que vai fazer uma hiperextensão do seu pescoço, daí a importância dos apoiadores de cabeça, devidamente ajustados para a sua altura e para os ocupantes do seu veículo também. Após essa hiperextensão que pode lesionar o seu pescoço, você é projetado para frente com a mesma energia que o carro que bateu na sua traseira. Além disso, existe um outro mecanismo que é muito comum, que é o capotamento de veículo. O capotamento de veículo é praticamente impossível prever todas as lesões que podem ser causadas. O que eu posso garantir para você, se você estiver contido com cinto de segurança, essas lesões vão ser potencialmente diminuídas. Saiba de uma coisa, se o seu carro está cheio, se você está numa van, uma única pessoa que não esteja contida, numa situação de colisão, de capotamento, essa pessoa pode matar todo mundo, porque ela fica girando, rodopiando, dando cambalhotas dentro desse veículo. Ela está a um peso muito maior, ela bate na cabeça de um, no pescoço do outro, no peito do outro, e ela pode matar todo mundo, ou causar sequelas irreversíveis também. E uma outra coisa que também tem acontecido muito são os atropelamentos. Atropelamento é uma constante. A mesma coisa eu falo para os pedestres. A utilização dos aplicativos de mensagem enquanto você vai atravessar a rua, principalmente fora da faixa, está sendo com certeza uma das principais causas de atropelamento nas nossas vias. O atropelamento ele tem vários mecanismos de lesão. Um deles é quando um veículo vem a uma velocidade muito rápida e ele pega um adulto. Esse adulto ele colide com os membros inferiores, o seu tronco vai para cima do para-brisa e depois ele rola por cima do carro, caindo no chão com a velocidade que o carro estava, criando traumas secundários que são tão graves quanto o trauma do impacto inicial. A velocidades mais baixas, o atropelamento ele ocorre da seguinte forma: a pessoa ela é pega de frente ou de lado, fratura-se os membros inferiores, depois o seu tronco é jogado para cima do capô ou do para-brisa e depois, com a frenagem do motorista que percebe o atropelamento, essa pessoa é jogada para frente na mesma velocidade que o carro estava antes de frear, causando de novo esses traumas secundários. Traumatismo craniano, lesão medular, fratura de costela, bilateral de fêmur, fratura de bacia. Por isso que tanta gente morre com acidente de trânsito, porque esse potencial de energia é muito grande. Por último, eu gostaria de falar das quedas de moto.
tá? A gente sabe que os acidentes com moto pode ser tanto culpa dos motociclistas como dos motoristas de veículos de passeio. O fato é, existem 3 mecanismos de lesão para os condutores de moto. O primeiro deles é a colisão frontal, ou seja, ele está ali indo a uma velocidade tal e de repente leva uma fechada ou vem um carro na contramão e ele bate de frente. Nisso que ele bate de frente, ele é projetado para frente e é muito comum que as 2 pernas peguem no guidão e automaticamente você tem a fratura bilateral de fêmur. Como já foi dito aqui, sangra cerca de 30% do sangue circulante em questão de minutos, ok? E em seguida ele é projetado para frente, onde ele cai de cabeça e pode ter uma lesão medular e ficar tetraplégico ou até mesmo vir a óbito. Um outro mecanismo de lesão é a colisão angular de moto, ou seja, você encostar em um veículo que esteja nas suas laterais. Você pode ter a luxação de joelho, como já foi dito aqui, fratura de fêmur, você pode cair, que é o que geralmente ocorre, você cai e tem um outro carro aqui do seu lado e você é esmagado por esse outro carro. E também tem uma outra lesão que é muito comum, que é quando o motociclista percebe que vai cair, ele lateraliza a moto para escorregar, para não bater em nada. Nisso ocorre a famosa queimadura de asfalto, que é um ferimento terrível, que é muito doloroso e eu sinceramente eu não aconselho. Por último, eu gostaria de falar que, com certeza, isso é irrefutável, tanto o álcool como a utilização dos aparelhos celulares de todas as formas, tem com certeza ambos vêm sendo causas de acidentes de trânsito. A prevenção é o melhor remédio. Então, se você por acaso tiver esse hábito, exclua da sua vida, porque alguém dentro do seu veículo, o seu filho ali atrás, o seu filho aqui no carona, uma família na contramão pode ser vítima dessa imprudência, ok? Então, tenha essa consciência e multiplique isso para todo mundo que você puder. Uma outra coisa que é fundamental a gente saber também, que crianças sofrem muito mais com acidente de trânsito. Atropelamento de criança é diferente de atropelamento de adulto, porque praticamente o corpo todinho dela é apanhado pelo carro. Então, é fundamental que você ensine ao seu filho, desde cedo, que você tem que atravessar na faixa de pedestre, que tem que esperar que o sinal feche para os carros e abra para você. É fundamental que você a eduque a atravessar somente de mãozinha dada com você. E se você algum dia presenciar algum acidente de trânsito, a primeira coisa que você tem que se preocupar, ok? Com a segurança do local. Saia do seu carro, balize o local, ponha galhos de árvore, triângulos, para se evitar um segundo acidente. Se houver vítimas, você deve evitar movimentá-las. Acione o socorro imediatamente, peça ajuda e utilize os conhecimentos que você puder, que você adquiriu nesse curso, ok? Bem, pessoal, chegamos ao final desse módulo e eu espero sinceramente que tenha sido útil, que você tenha adquirido conhecimentos que ratifiquem o que eu tenho certeza que você já tinha, que é essa prevenção toda, essas medidas de segurança todas. Não se esqueça, muita gente pensa que o cinto de segurança ele é dispensável quando o seu carro tem airbag. Não se engane, o airbag infla a uma velocidade de 250 metros por segundo. Se você estiver a uma velocidade muito alta e não utilizar o cinto de segurança, o airbag pode te matar, ok? Multiplique esses conhecimentos, mantenham os seus filhos seguros nos mecanismos adequados para cada faixa etária e até o próximo módulo.